Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à evangelização do GEAL. Meu nome é Carla e hoje eu que vou falar com vocês. Alguns já me conhecem, outros estão chegando agora. Sejam todos bem-vindos. Primeiro eu quero saber como vocês passaram de férias. Brincaram muito? Tiveram colinho? Muito carinho? Assistiram televisão? E já estavam com saudade da evangelização, tenho certeza. Eu estava morrendo de saudade. E eu e as outras evangelizadoras vamos trazer para vocês esse ano assuntos muito legais e vocês vão adorar acompanhar conosco. Temos também uma novidade, o nosso encontro ao vivo, encontro online, que vai ser realizado aos sábados. Então fala para a família acompanhar o WhatsApp da evangelização, que lá nós vamos passar todas as informações que eles precisam saber. A gente quer todo mundo online para matar a saudade, para conversar, para trocar ideia e também para brincar, tá? Tô convidando todos vocês em nome de toda a evangelização. Very good? Antes da gente começar a falar do nosso assunto de hoje, que é monoteísmo, eu quero convidá-los para uma oração. Tudo que eu disser, vocês repetem. E hoje nós vamos terminar com a oração do Pai Nosso. E essa vocês vão fazer juntinho comigo. Pode ser? Acalmem seus corações. Fiquem numa posição muito confortável. Se vocês quiserem, vocês podem fechar os olhos. Ok? Senhor Jesus, Senhor Deus, Espíritos amigos, obrigado pelas nossas férias, pela diversão e pelo nosso retorno aos estudos. Nós te pedimos inspiração e muita sabedoria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos e guardai-nos de todos os males. Que assim seja. Algum de vocês já ouviu falar em monoteísmo? Monoteísmo é quando a gente acredita num único Deus. O espiritismo, ele é monoteísta, porque a gente sabe que existe um Deus supremo. Supremo em todas as perfeições. Não existe algo que seja maior do que Ele. Esse Deus, Ele é a origem, Ele é o começo de tudo. Não existe nada antes de Deus. Por isso que Ele é o Criador. Ele que criou, Ele que planejou numa inteligência suprema também. Ele tem o amor supremo, a justiça suprema. Ele tem misericórdia. Quer dizer, Ele nos ajuda, Ele diminui as nossas penas para nos dar oportunidade e muitas vezes nos empurra para cima para que a gente possa ter força e motivação para continuar. Isso é misericórdia. Esse Deus, Ele é perfeito. E como ainda não somos perfeitos e não conhecemos nada que seja tão ou mais perfeito que Deus, temos que admitir que existe um único Deus, o Criador. Então, o monoteísmo, os monoteístas acreditam num único Deus. Os politeístas acreditam em muitos deuses. Antigamente, e também existem ainda povos hoje que acreditam em mais de um Deus, eles acreditam assim porque muitas vezes eles não têm a mesma compreensão que nós. Alguns deles
enxergam espíritos e acham que são deuses. Na antiguidade, eles viam os fenômenos da natureza e como os fenômenos eram incríveis, eles achavam que existia um Deus para cada fenômeno. Das águas, do ar, né? De tudo, da terra, da natureza. Mas na verdade é um único Deus. Mas nós sabemos que esse Deus, ele chama os espíritos bem superiores para nos auxiliarem em todos esses fenômenos, para nos auxiliarem na nossa vida e no nosso coração também. E antes de Jesus nascer, vamos ver, Jesus nasceu no ano 0. Faz 2021 anos que Jesus nasceu. Moisés, que não é o meu filho, eu sei que algum de vocês conhecem o meu Moisés, mas não é o meu Moisés. É o Moisés do Egito, lá da história. Moisés nasceu mais ou menos no 1400 anos antes de Cristo. Faz tempo pra caramba, hein? Faz mais ou menos uns 3.421 anos que Moisés nasceu. Faz tempo, né? E nós vamos falar desse Moisés. Então vamos lá. Moisés era um hebreu. O povo hebreu corresponde aos israelitas e aos judeus. Ele estava na barriga da mãe dele e ia nascer. Só que o faraó, que era o rei do Egito daquela época, ele descobriu, através de uma revelação, algum médium contou para ele o que ia acontecer e falou assim: vai nascer um filho de hebreu que vai libertar, vai soltar os escravos que você, faraó, está prendendo aí no seu reinado no Egito. Vocês acreditam que tinha escravidão? Eles faziam trabalhar sem receber R$1. Eles faziam trabalhar dando um tiquinho de alimento. E eles maltratavam os escravos. Era um povo muito sofrido. Mas, como ele não gastava, ele nem tinha que cuidar direito desses escravos, o faraó queria que eles ficassem com ele. Então, para que ninguém libertasse, ele mandou matar todos os bebezinhos que iam nascer das hebreias. Mas a mãe de Moisés, a Joquebede, foi muito esperta. Quando Moisés nasceu, ela amamentou Moisés durante mais ou menos uns 3 meses. E aí começaram as perseguições dos bebezinhos. Então ela chamou a sua filha Miriam, colocaram o bebezinho Moisés dentro de um cesto, que hoje esse cesto recebe o nome de Moisés, e colocou no rio. E esse rio levou o bebezinho lá para o palácio do faraó. Mas não foi o faraó que encontrou o bebezinho Moisés, foi a irmã dele, a princesa. Ela acolheu o bebezinho e falou: vou adotar esse menininho que tá sozinho aqui nas águas, nesse cestinho. Olha como ele é lindo. E a irmã do Moisés, que estava lá assistindo tudo, chegou para ela e falou: nossa, que legal que você vai adotar esse bebê. Eu conheço uma mulher, que na verdade era a mãe dela e a mãe do Moisés, mas ela não contou. Eu conheço uma mulher lá na cidade que acabou de ter um filho e ela pode amamentar o seu bebê. Ela falou: tudo bem. Então a Miriam levou Moisés para a própria mãe, que amamentou o filho durante algum tempo. Quando ele não precisava mais do leite materno, ele foi para o palácio e foi criado como um príncipe. Ele teve criação nobre, aprendeu a ler, escrever, a lutar, aprendeu tudo que os nobres, aqueles filhos de rei, aquele pessoal que morava nesses lugares muito ricos, aprendiam. Aí durante um tempo, Moisés começou a observar que o povo hebreu era escravizado, mas ele ainda não sabia que era hebreu. E ele ficou com muito dó desse povo hebreu e não gostou. Aí ele descobriu que era hebreu. Começou a olhar, viu tudo aquilo lá que estava acontecendo, ficou muito triste, porque aquilo não é certo. O nosso Deus, ele não gosta de escravidão, que a gente maltrata as pessoas. E ele viu que um dos chefes lá que cuidava dos escravos, chefe nomeado pelo faraó, estava machucando muito e ele foi defender.
Esse chefe ficou muito bravo, atacou Moisés e o Moisés, sem querer, matou ele. Aí ele fugiu, foi para o deserto. Lá no deserto, ele trabalhou como pastor, cuidou das ovelhas, cuidou das cabras, né, dos bodes, e conheceu uma moça e se casou. Depois de um tempo, ele voltou lá para o Egito porque ele recebeu uma revelação. Quando ele estava andando próximo do Monte Horebe, ele viu uma luz muito forte, muito grande. Parecia que estava pegando fogo numa árvore, e essa árvore chama sarça. Ele ficou curioso e se aproximou, e quando ele chegou, ele ouviu uma voz, a voz de Deus, que pedia para ele escrever os 10 mandamentos e também libertar o seu povo do Egito. Aí ele voltou lá para o Egito para salvar o pessoal. Conversou com o faraó que, não queria libertar, porque estava muito fácil, ele não precisava trabalhar, não precisava gastar dinheiro, não é mesmo? E o Moisés, através da revelação, porque ele era um profeta, ele tinha contato com os espíritos, ou seja, era médium, ele ficou sabendo de alguns acontecimentos naturais que iam ocorrer lá no Egito e avisou o faraó e falou: solta, porque aí você vai ver que tudo vai ficar muito melhor. E nem assim o faraó soltou. Os acontecimentos foram vindo até que o faraó desistiu e libertou o povo do Egito. Quando eles foram para o deserto para fugir de lá, o faraó foi atrás deles e Moisés, com outra revelação, descobriu que o mar abriria um espaço. E nós temos isso que acontece ainda no Brasil, em Maragogi. Eu vi na internet umas fotos do caminho de Moisés em Maragogi. É bem interessante. Então ele descobriu, o povo passou, o mar fechou e o faraó não conseguiu pegá-lo. Aí no deserto, onde eles ficaram 40 anos, ele teve a revelação dos 10 mandamentos. Eu não vou aprofundar nos 10 mandamentos, porque a tia Érica preparou um vídeo muito legal para vocês verem sobre os 10 mandamentos. Então eu só vou falar para vocês quais são, combinado? Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Sob a terra, não os adorarei e não lhes prestarei culto soberano. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis falso testemunho contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do próximo, não cobiceis a casa do próximo, nem tudo que seja dele. Ele aprendeu isso com Deus, que são regras morais que a gente pode levar para sempre na nossa vida. E Moisés, que libertou o povo da escravidão, levou esse mesmo povo hebreu para uma cidade que Deus prometeu para eles, que era muito fértil na produção, um lugar muito agradável, que era Canaã. Mas quando chegou lá, Moisés não pôde entrar, porque ele estava muito velhinho e ele acabou morrendo antes. Mas ele cumpriu a sua missão. A missão do Moisés era libertar o povo hebreu da escravidão do Egito e apresentar e ensinar os 10 mandamentos. Gostaram da história? A atividade de hoje, eu quero que vocês gravem um vídeo pequenininho falando para mim uma missão de vocês aqui na Terra. Moisés teve essas 2 missões muito bonitas. Eu vou falar uma minha para vocês. Uma das minhas missões aqui na Terra é cuidar muito bem dos meus filhos, me melhorar para poder dar o exemplo para eles. Agora, qual é a missão de vocês? Peçam ajuda para a família
e mandem o vídeo para mim que eu vou ficar muito feliz. Um grande beijo nos seus corações. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Pessoal, eu estava quase esquecendo. Ainda bem que eu lembrei. Eu tenho um filme para indicar para vocês. Numa sessão pipoca em família, claro, né? Chama O Príncipe do Egito. Ele conta a história de Moisés. É uma história linda, vocês vão adorar. Um beijo.